Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Gabriel Paulista. Será ele a primeira contratação do Corinthians? Luciano Acosta não se apresenta na representação do time do Cincinnati nos Estados Unidos e eu vou te contar o porquê. Vamos falar também sobre estreia de Corinthians no Campeonato Paulista, dia 16. E aí, fiel, vocês estão com saudade de ver o Coringão jogar? Vamos falar muito aqui sobre as perspectivas do Timão e também sobre o mercado da bola, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, te convido aqui a fazer parte desta família, tá? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, fiel, porque o Corinthians estreia aí no Campeonato Paulista com algumas, vamos dizer assim, com alguns problemas, tá? A gente que joga contra o Red Bull Bragantino, um time que já está na Série A do Brasileiro, apesar que é paulista que vamos jogar, tá, fiel? Mas já está na Série A do Brasileiro há um bom tempo, é um time que se consolidou e é um time que vem sempre dando trabalho aí para times grandes, tá? Mas, corintianeiro, qual que é o problema que o Corinthians enfrenta nessa estreia de Campeonato Paulista? Primeiramente, o Corinthians, algumas renovações que o Corinthians fez de contrato dentro do próprio Corinthians, tá? Renovação com o Romero, renovação com o Maicon, renovação com o zagueiro Kaká, são contratos novos, então esses contratos precisam ser aí atualizados no boletim informativo da CBF, o famoso BID. E o Corinthians até o presente momento não tem esses contratos atualizados. Se o campeonato fosse hoje, o Corinthians teria alguns desfalques. Romero não poderia estrear, o goleiro Hugo não poderia estrear. Se você estiver escutando algum barulhinho aí, tá, fiel, é que tá tendo uma construção aqui perto da minha residência, tá? Então, isso para mim é um erro gravíssimo do Corinthians, tá? Porque para você iniciar um campeonato, iniciar bem com os seus principais jogadores, e você perde um Hugo, não estou falando que o Hugo não vai jogar, só que se não der tempo do Corinthians atualizar, ele será desfalque logo na estreia do Corinthians, e isso é inadmissível, porque o Corinthians teve todo o tempo do mundo para regularizar esses jogadores no BID. Detalhe importante, olha quanto tempo já faz que o Corinthians aí comprou o goleiro Hugo, tá? Já faz muito tempo, então seria um erro gravíssimo da administração do Corinthians, um erro totalmente amador, e esse tipo de coisa, fiel, é tolerável, mas não é aceitável, na minha opinião, porque você perdeu um goleiro Hugo, que é totalmente hoje titular, e com todo respeito ao Matheus Donelli, não está nem um pouco preparado para jogar qualquer jogo na titularidade do Corinthians. Na minha opinião, com todo respeito ao profissional, não é um goleiro que serve para ser banco de reservas nem do Corinthians, tá? O Corinthians deveria buscar algumas opções melhores de goleiro aí no mercado, caso o Hugo machuca, caso o Hugo precisa ser poupado de alguma partida. Só que aí é a opinião minha, tá? Quero saber de vocês. Na minha opinião, eu não acredito que o Matheus Donelli esteja preparado hoje para assumir o gol do Corinthians em qualquer desavença que possa acontecer com o Hugo, ou uma contusão, ou no caso aí de atualização de contrato que o Corinthians não conseguiu atualizar até o presente momento, certo, fiel? Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. E de contrapartida, a gente vai matar a saudade do nosso Coringão. Já faz quanto tempo que a gente não vê o nosso Coringão jogar, né? Estamos acompanhando aí só a copinha, mas o Coringão mesmo, o time principal, já faz um tempinho que a gente não vem entrar em campo. Lembrando que a gente vem de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o que culminou aí numa classificação para a pré-Libertadores da América, e o Corinthians com certeza ele é favorito a classificar para a Libertadores, tá, fiel? Corinthians, essas 9 vitórias é importante, porque ganha confiança, o grupo está com confiança para iniciar o campeonato muito bem. Só que o Corinthians até o presente momento não contratou ninguém, até o presente momento só contratos de renovações de jogadores da casa, e é neste próximo assunto que eu vou entrar agora, que é no mercado da bola, tá, fiel? O Hernan, tá, que já foi jornalista da Globo, o colunista da UOL, publicou na UOL que o Corinthians estaria interessado no Gabriel Paulista. Obviamente que a gente, quando surge uma informação de contratação referente ao mercado da bola, a gente vai procurar saber com as pessoas que a gente tem ligação, com as pessoas que a gente trabalha, e as informações que chegaram até a mim não foram boas. Então eu não acredito que o Gabriel Paulista será o primeiro contratado do Corinthians
do ano de 2025. Mas por que corintianeiro nos explica? Primeiramente, que ele tem contrato até 2027. Se eu não me engano, o clube atual dele é o Besiktas, tá? Jogador de grande passagens, Atlético de Madrid, Valência, Arsenal. É um jogador bastante rodado e um jogador de uma experiência muito boa, e ele também não estava mal no Besiktas. Só que acontece que, além do contrato dele ser até 2027, o jogador atualmente está machucado, com previsão de volta no meio do ano. Então não tem o porquê o Corinthians se interessar, na minha humilde opinião, por um jogador que vai voltar só na metade do ano. E detalhe importante, o cara tem um vínculo contratual com o time, tá? Então o Corinthians ou teria que conseguir o seu empréstimo, ou teria que chegar com a grana para comprar e negociar o jogador de vez. Certo, fiel? Outro detalhe importante, tá? O Corinthians já tem o André Ramalho. O Corinthians precisava de um zagueiro mais jovem que o André Ramalho. O nosso amigo Gabriel Paulista, ele tem 34 anos de idade. Então seria um jogador com experiência, mas um jogador não tão jovem, tá? Então eu acredito que ainda não seria a peça ideal para suprir o problema que o Corinthians tem na zona defensiva, tá? Que hoje a gente tem o Gustavo Henrique, que é considerado titular, ao lado do André Ramalho, e o Kaká, zagueiro aí, que hoje é banco de reservas. Inclusive, eu gosto muito do futebol do Kaká. Então, fiel, o Corinthians precisa contratar ainda o zagueiro. Não acredito que o Gabriel Paulista será dessa vez o alvo do Corinthians. Acredito que o Corinthians pode ter feito uma consulta pelo jogador, por isso que o André Hernan publicou aí na UOL, só que eu não acredito que seja o principal alvo do Corinthians, ou que o Corinthians esteja tão empenhado em contratar um jogador machucado que só volta no meio do ano, de 34 anos e de um contrato longo até 2027. Pelo menos essa é a minha opinião, e as últimas informações que chegaram para mim foram essas que eu estou atualizando vocês agora, neste presente momento. Comentem, porque eu quero saber sua opinião, o que vocês acham. Vocês gostariam de ver Gabriel Paulista no Corinthians, sim ou não? Fiel, vamos conversar bastante aí nos comentários, tá? Inclusive, no vídeo de ontem, eu respondi bastantes comentários de vocês aí. Agradeço a oportunidade aí de vocês terem assistido, ter deixado o seu like. Isso é de grande importância para o canal. Inclusive, eu vou falar mais um pouquinho das bets aqui no final do vídeo. Não saia desse vídeo, tá? Porque agora eu quero falar sobre o Luciano Acosta, fiel. Luciano Acosta, que estava em negociação com o Corinthians, não só com o Corinthians, mas também com o Atlético Mineiro, porém com o Corinthians com uma certa vantagem na contratação do jogador. Por quê? O Atlético Mineiro ofereceu até uma proposta melhor que a do Corinthians, só que o jogador se interessaria em jogar no Corinthians pela vitrine que o clube se expõe. Aliás, não é só o Luciano Acosta, o Corinthians leva essa vantagem dos demais times brasileiros. O Corinthians consegue bastante jogadores pela vitrine que o clube é, 40 milhões de torcedores, um clube visto em todo o mundo, um clube totalmente, vamos dizer assim, grande por si só, e tem jogadores que chamam bastante atenção, que é o caso do Memphis, e o Corinthians fechando com uma nova patrocinadora pode pintar também outro jogador midiático, a chance é grande disso acontecer. Vou deixar esse detalhinho aí mais pro final do vídeo, tá? Então o Luciano Acosta, ele não se apresentou, repito, ele não apresentou junto com o elenco no Clube Cincinnati. A resposta é simples, ele não apresentou porque estava com dor de barriga ou porque tinha algum compromisso. Ele não apresentou porque ele está sendo negociado com o Corinthians, tá, fiel? O Corinthians tem grande chance de sim contratar o jogador. E aqui eu não tenho medo de falar, primeiramente, eu não estou cravando o Luciano Acosta no Corinthians, quero deixar claro isso para vocês, porque o Corinthians tendo um empréstimo, ele tem um vínculo contratual com o Cincinnati, tá? Se o jogador estivesse livre no mercado, seria diferente, mas existe um vínculo contratual e o Corinthians tenta um empréstimo do jogador. Óbvio que quando chega um time com dinheiro na mão, é muito mais fácil você negociar o atleta do que tentar o empréstimo. Mas eu cravo para vocês com toda certeza que a preferência hoje do jogador é fechar com o Corinthians, mesmo com uma proposta do Atlético Mineiro, com um salário maior do que o Corinthians ofereceu, uma proposta maior que a do Corinthians fez para aí o Luciano Acosta, tá? Então se o jogador fosse visar só o dinheiro, ele escolheria o Atlético Mineiro sem sombra de dúvidas, tá? Mas ele deixou claro que prefere o Corinthians por causa de sua vitrine. E não é para menos, tá, fiel? O Paulinho saiu do Corinthians, foi pro Barcelona, o Willian saiu do Corinthians, foi pro Chelsea, o Pedrinho saiu do Corinthians, foi pro Benfica. É uma vitrine monstruosa do Corinthians e isso aí, obviamente, que desperta o interesse
de muitos jogadores atuar aqui. Ainda mais com o Memphis jogando, então todo mundo está voltado os olhos para o Corinthians e a chance de trazer mais um midiático, isso aumenta a perspectiva de qualquer jogador vir jogar no Corinthians. Estamos aguardando, tá? Ele não apresentou no Cincinnati, porque realmente está sendo negociado. Ele já deixou claro também que o seu clube de coração é o Boca Juniors desde criança, então pode pintar uma proposta do Boca também, porque é um jogador em atividade que está jogando muito bem, os seus números são muito bons, tá? E o Corinthians está, vamos dizer assim, aguardando aí se o jogador consegue uma rescisão com o clube ou se o Cincinnati aceita a proposta de empréstimo do Corinthians. Diferentemente do Brasil, os clubes americanos, quando tem uma boa relação com o jogador, os clubes costumam ceder, tá, fiel? Eles costumam ceder o jogador. Olha, você quer negociar com o time tal, então a gente vai te emprestar tal. Lá não tem tanta rivalidade, não é como aqui no Brasil, porque lá o futebol não é o principal esporte. O principal esporte lá tem o basquete, aí tem futebol americano também, tem o hóquei no gelo também. Então tem outros esportes lá de mais mídia do que o futebol. Então lá não é tanto essa gana por grana, não é tanto essa gana aí de rivalidade, mas é um grande jogador, não é fácil você tirar, porque também se trata de um grande jogador, que é o Luciano Acosta, com números excelentes, tá, fiel? Então ele não se apresentou, a gente continua na aguardo e qualquer novidade sobre o atleta eu trago aqui para vocês. Mas que existe negociação entre Corinthians e o jogador, existe, assim como o Atlético Mineiro também. E se tem outros clubes correndo por fora, aí eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é Corinthians e Atlético Mineiro, com o Corinthians com um passo à frente com o jogador. Tomara que dê certo, é um jogador muito bom e será muito bem-vindo, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao Luciano Acosta. Agora, eu trouxe no vídeo de ontem, tá, fiel, que tem duas bets, só para atualizar vocês, tem duas bets que querem patrocinar o Corinthians, inclusive a proposta das duas bets pagaria mais que a Esporte da Sorte atualmente hoje, pagaria o salário do Memphis 100%, porque hoje a Esporte da Sorte ela paga 90% do salário do Memphis e daria mais um jogador midiático. Então é óbvio que eu pus o Pogba na capa, porque o Pogba é um jogador que o Corinthians negociou, que teve as suas negociações travadas devido aí a Esporte da Sorte não está atuando no Corinthians porque não tem a regulamentação necessária para atuar no âmbito nacional, tá? Então, mas existe uma negociação, existe um vínculo com o Pogba, com o Memphis que joga no Corinthians, em que o Memphis deu as melhores, vamos dizer assim, as melhores representatividades que o Corinthians tem a oferecer a qualquer jogador, deu as melhores informações do Corinthians para o atleta, então é óbvio que surgiu o interesse também, só que essas negociações estão paradas pelo preço, tá? Pogba que viria para o Corinthians hoje para ganhar no mínimo aí de 3 milhões e 800 a 4 milhões de reais mensais, só que isso só é possível com uma bet ativa, só é possível com uma patrocinadora master disposta a pagar esse jogador, que não é o caso da Esporte da Sorte, porque hoje ela não está regulamentada no Brasil. Se tivesse, eu acredito que o Corinthians já tinha fechado com o jogador, tá? Só que ela não está. E o Corinthians tem um prazo que está esperando a patrocinadora. Caso ela não consiga regularizar, aí o Corinthians realmente vai ter que desvincular este contrato. Por exemplo, no Paulistão, se ela não regularizar até lá, o Corinthians não pode entrar com a camisa escrita Esporte da Sorte, porque senão ele é punido, porque ela não está regulamentada. Então, caso ela não consiga regularizar no prazo que o Corinthians deu à empresa, aí sim o Corinthians vai entrar nas reuniões com essas duas empresas, que a carta de entrada delas é o pagamento do Memphis, o pagamento de um outro midiático da escolha do Corinthians e um orçamento maior que a Esporte da Sorte paga anualmente. Então é óbvio que para o Corinthians é muito interessante. O quanto mais rápido o Corinthians vê isso, melhor é, porque essas empresas levam tempo para você assinar o contrato. Já trouxe informação ontem, tá? Você revê a cláusula, aí uma cláusula não bate, aí volta o contrato, refaz o contrato inteiro. Isso demora, fiel. Isso não é simples. Ah, vamos assinar, beleza, o dinheiro está na conta. Não é assim que funciona. Isso existe um tempo, passa pelo compliance, passa pelo setor jurídico. É muita burocracia envolvida para fechar um contrato. Então, quanto mais antes o Corinthians vê isso, melhor é. Óbvio que a nossa perspectiva maior é que a Esporte da Sorte consiga regularizar no Brasil, porque tem sido a nossa melhor patrocinador master, não atrasa pagamentos, praticamente deu Memphis para o Corinthians, porque ela paga 90% do jogador. Então é óbvio que se a Esporte da Sorte conseguir, a sua regularização será muito melhor para o Corinthians, porque ela já está lá, o contrato já está feito, é só esperar a grana entrar
e o Corinthians continuar com suas articulações no mercado da bola que foram interrompidas, infelizmente, porque o André lá do STF barrou a Esporte da Sorte, a regulamentação dela no Brasil, que não está ativa. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vou deixar aqui o vídeo, tá? Acabando esse vídeo, ele vai aparecer aqui para vocês, aqui no quadradinho embaixo do vídeo de ontem, explicando mais essa situação dessas duas bets que querem patrocinar o Corinthians. Se você quiser dar uma olhadinha, é só você clicar aí. Combinado, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!